Olá, tudo bem? Me chamo Thiago, eu sou cineasta, trabalho com cinema, principalmente cinema de documentário, sou formado pela ECTV, Cuba, Escola Internacional de Cinema e Televisão, de São Antônio do Lobaina, que fica em Cuba. Já tive uma formação bem extensa, né? Bons professores dentre eles, Ford Coppola, Abba Kiarostami, Brian De Palma, né? Depois dessa formação eu fui para o México estudar fotografia no CCC, certo? E aqui em Fortaleza eu tive na Vila das Artes, por exemplo, né? Fico muito feliz de estar aqui nesse espaço virtual, que sabe brevemente, fisicamente, que é o espaço cultural do Belchior, né? E nosso desafio de hoje é falar no som no cinema mudo, né? Logo de cara eu vou dizer para vocês que não é que não havia som no cinema mudo, né? Sempre houve som, né? O que nós tínhamos era uma dificuldade, né, de fazer um som sincrônico com a imagem, né? Mas diante dessa imagem se produziu outras formas de narrativa, outras formas de contar a história. Essa é a grande questão no campo das imagens para a gente, né? De como contar a história para os outros, né? E a ausência, né, desse aparato técnico, né, dessa possibilidade de ter um som sincrônico com a imagem, o que ela nos deu, né? Que respostas, né, os cineastas da época encontraram para superar essa dificuldade, né? Aqui é uma oficina, um workshop, né? Então vamos passar pouco tempo na construção dessa ideia, né? Vai ser mais provocações, certo? E eu vou deixar alguns gapzinhos para quem quiser se aprofundar no campo das imagens, né? Ou podem me buscarem se quiserem se aprofundar na construção e no entendimento do nosso objeto de estudo hoje, né? Mas a gente pode pensar, né, que tanto na evolução do aparato fotográfico, né, a construção da câmera, né, que é ela que vai propiciar, né, o nosso cinematográfico, né, nosso cinematógrafo, né, ou as descobertas no campo da química, né, de objetos ou de formas, né, de como preservar essa imagem, né, que se formava através desse aparato fotográfico, né, que vem desde esses primeiros estudos no campo da luz como onda, né, e das propriedades físicas da luz, né. Ela é uma onda, né, que não leva matéria, né, consegue se propagar no vácuo, uma onda estranha, né, e é uma onda que anda reta, né. E esse fenômeno se possibilitou ser analisado ou descoberto através da câmera escura, né, onde tem um buraco muito pequeno, né, e no outro lado você vê essa imagem formada, né, de cabeça para baixo, né. Basta vocês pensarem nisso quando vocês têm essas casas de telha, né, às vezes entre os buracos da telha, com a imagem, essa luz que passa pela telha e bate na nossa parede, né, a gente vê um céu, né, um céu invertido, por exemplo, né. As primeiras análises disso, a descoberta disso vem em 400 a.C., né, por esse chinês aqui chamado Moti, ou seja, né, tanto todas as descobertas no campo das imagens, né, ou na análise do que as imagens, né, foram usadas por muito tempo no campo científico, né, para a descoberta, né, do nosso calendário hoje, né, ou o uso disso no campo das artes, né, para pintura, né, mas isso tudo ajudou a construir a nossa câmera ainda hoje, a nossa câmera fotográfica, né. E essas descobertas não foram feitas de um dia para o outro, né? Uma foi desembocando em outra, né? No campo da arte fotográfica a gente teve o Daguerre, onde a gente precisava de 8 horas para construir uma imagem, né? E aí a gente tinha câmeras desse tamanho, né? O nosso amigo Fox Tableau, que foi na mesma época em outros tipos de experimentos, né? Construindo essa imagem fotográfica, né? Mas tudo isso meio que se desembocou numa ideia não é a ideia mais bacana da gente, né? Da imagem como um documento, né? Ou a imagem como um objeto científico, né? Se separa como objetos científicos, e a grande questão, na verdade, que se acendiu e não estava posto no início, né?
não tanto como um objeto, uma descoberta científica, né, ou um documento, né, mas sim um instrumento de contar histórias, né. Já no início do campo da fotografia, mesmo nas primeiras fotografias que chegam para nós, né, a gente tem coisas assim, né, não só a busca da imagem, né, como registro, mas da imagem como forma de contar histórias, mas também uma forma de arte, né. Essas mesmas questões vão estar postas no campo do cinema, né, que é a nossa busca, né, de como o cinema foi evoluindo pouco a pouco, né, até a descoberta dele, né, mas é sempre uma busca de contar a história para os outros, né, já que Samuel fala que todo filme é um filme de ficção. E é mais ou menos essa ideia, entendimento que a gente vai ter no nosso workshop, né, que como é que o cinema se construiu como linguagem, e aí é uma linguagem, né, uma descoberta científica que se dedica contar histórias para o outro, né, mas como é que ele se vivia no desafio de contar histórias para o outro sem ter um som sinfônico, porque sim havia som no início do nosso cinema, e tudo antes do cinema como tal, né, já se usava as imagens para contar histórias, né. Basta te ver o que acontece nas cavernas de Altamira, né, na Espanha. Essas imagens que têm mais de 3.000 anos, né, são pinturas rupestres, né, feitas dentro dessa caverna, né, e essas imagens, principalmente essa que a gente pode ver aqui desse cavalo, né, são imagens que têm uma necessidade, uma ideia, uma busca de uma imagem em movimento, né. Existe uma necessidade aí, claro, religiosa, uma busca religiosa, né, se diz que eles construíam essas imagens num rito religioso de tentar, através de ter a imagem desse ser, ter um domínio sobre ele, né? Mas para além disso, eu vejo aqui um ser humano que ele quer construir uma imagem, mas uma imagem em movimento, né? E ainda usa as depressões da caverna, para onde é melhor botar essas imagens, né? Unido isso a que eles usavam tochas para iluminar essa cena, né? Essa tocha que balança, né? Dava a sensação de que esse cavalo estava caminhando, né? Ou seja, o ser humano é muito nessa busca, né, de construir uma história, né, ou transmitir uma história através da imagem e dessa imagem em sequências, né. A gente vai ver isso na coluna de Trajano, de 103 a.C., né, uma coluna onde Trajano quer contar a sua história de conquista da Romênia, né, e ele constrói essa coluna com essas imagens em sequências, né. A gente poderia ver vários outros exemplos, né, de construção do homem, de usar o homem que usa a imagem, né, para contar histórias, né, uma imagem que se movimenta, né, ou desses objetos ópticos, né, para a construção das histórias, né. O teatro de sombras entraria nesse nosso esquema também, né. E acho que é muito interessante ver o que do teatro de sombras também vai para o nosso cinema como nosso pré-cinemas ou início do cinema, né, ou como essas coisas também nos traz a pensar o cinema e a arte contemporânea hoje, né. Muito desse caminho pode ser feito em entendimento do uso das imagens, né, para contar a história, dos objetos ópticos, né, tanto a lanterna mágica, né, como esses objetos de ilusão de movimento, né, que se apropriam desse defeito que a gente tem na nossa retina, né, de uma imagem que se forma em cima da outra, né. Enquanto uma imagem está se formando, quando vem uma outra imagem, ela se forma por cima dessa imagem, né? E a gente tem a sensação, por exemplo, quando vê essa sequência de desenhos, né? A gente sente que é um desenho só, né? E ele está em movimento, né? Essas descobertas, né, desse defeito no nosso olho através desses objetos ópticos, né, unidas, né, ao que era também a lanterna mágica, né, estão nos cernes, né, do que vai ser o nosso cinema, né. Basta te pensar, e aí a gente pode pensar que eram puras imagens fixas projetadas na parede. Não, essas apresentações, né, elas tinham movimento. A gente pode entrar na internet, né, e existem algumas gravações desses objetos, de como eram os espetáculos com a lanterna mágica, né,
por essas trocas de espelhos, né? Um espelho sobre o outro, e essa imagem é projetada na parede, né? Ou esse jogo de sombra e luz, né? Essas imagens tinham movimento. Essas imagens, elas não eram imagens fixas, né? Elas cambaleavam para um lado e para o outro, né? Mas elas também eram acompanhadas de som, né? Onde um narrador, principalmente o narrador que ia contando essas histórias, né? Como de um vulcão que entra em erupção, né? Eu acho essa aqui uma das mais legais. Aliás, essa. Né? O entendimento desses aparatos ópticos, né, estão no cerne, né, do que vai ser o cinema hoje, né, unido com as descobertas, né, no campo da fotografia. Né. A ideia é quando a fotografia não precisava mais de 8 horas para fazer uma imagem, né, e ela foi ganhando nitidez, ela foi ficando mais rápido, né, aí, enfim, a gente poderia, enfim, né, talvez começar a tentar registrar o movimento, né? O Edgar Moivreed, né, é um desses senhores, né? Na sua ânsia de registrar o movimento de um cavalo para saber se em algum momento ele ficava com as duas pernas sobre o ar, né? Fruto de uma aposta, né? Essa fotografia que conseguia ser mais rápida e mais sensível à luz em pouco tempo, né? E foi construindo essas peças óbvias como um objeto científico, né? De análise do movimento, mas pouco a pouco outra coisa também vai entrando aí no campo das artes, né? E essas imagens inspiram artistas contemporâneos a criar suas pinturas hoje, né? Ou essas pinturas desses artistas contemporâneos inspiram fotógrafos contemporâneos a criar outras imagens, né? Eu acho que esse é o grande lance que a gente podia fazer toda hora no campo das imagens do pré-cinema, né? Do que, por exemplo, o fuzil fotográfico do Jules Marais, que criava coisas assim, inspirou o Duchamp a criar coisas assim. Né? Todas essas relações dos pré-cinemas, a origem dos cinemas, né, e o que eles não estão postos também no pós-cinema, a gente pode ver no campo das imagens, tanto da fotografia também, mas principalmente no cinema. Esse é um livro muito bom para a gente aprofundar essas questões, que é o pré-cinemas e pós-cinemas do Arlindo Machado, certo? Mas a nossa grande questão, que já foi introduzida já nesse esquema, né, é o cinema como linguagem, né, e o cinema como linguagem que quer contar a história para os outros. Isso, já disse para vocês, não está posto de cara na questão do cinema. Né? Os nossos amigos Lumière, quando construíram o cinematógrafo, né, eles construíram como um objeto científico, quando eles gravaram a saída da fábrica ou a passagem do trem, que são as duas obras mais conhecidas deles, né, eles estavam vendo o cinema, né, só como uma pura curiosidade, uma descoberta científica. Eles não viam a propriedade do cinema como entretenimento. Né. Isso logo foi posto em questão. Né. Logo se descobriu que sim, ele tinha uma possibilidade de entretenimento. Né. Principalmente o nosso amigo Thomas Edison foi pensando nesse sentido. Né. Só que o Thomas Edison construiu o kinetoscópio, na mesma época que os Lumière fizeram o cinematógrafo, né, que era um objeto assim, né, que você via de forma individual, né, e pagavam um níquel. Né. Esse tipo de aparato não deu sucesso, né. O do Lumière, sim, é o que te entende como ou como a gente vê o cinema hoje, né, que era uma câmera tanto que gravava como ela exibia, né. E quando você tem a possibilidade de exibição na parede, né, se torna um espetáculo que você vê com alguém, né, em público, né. Essa é a grande sacada dos nossos amigos Lumière, né, que vai configurar nosso cinema como hoje, né. Unido ao que o Edison entendeu que o cinema podia ser forma de entretenimento, né, o que constrói a nossa campo de desafio das imagens, e ela contando a história para os demais. Isso não foi feito da noite para o dia, né. Você precisava construir o cinema, né, não só como contar melhor essas histórias para o outro, né. E aí a linguagem foi se desenvolvendo pouco a pouco. Né? Coisas como assim, uma imagem que pode ser muito
tranquila pra gente. Na época, quando foi passada, é uma imagem do Thomas Edison, né, gravada em estúdio, certo? Não foi bem recebida, tanto porque era um beijo que era um pouco ardente para a sociedade da época, um beijo que dura pouco mais de 15 segundos, né? Mas também porque as pessoas não entendiam duas cabeças sem corpos, né? Não havia o close, né? O que se no início do cinema que havia de fato, né? Era o teatro filmado. Se filmava peças inteiras, né? E aí havia uma certa dificuldade já no campo das imagens, né? De entender às vezes as histórias, né? Porque às vezes quando tu gravava uma peça como essa, um teatro filmado, tem coisas acontecendo em primeiro, segundo e terceiro plano, né? E você não consegue se concentrar em nada, né? Se foi se foi construindo então assim, uma ideia ou uma necessidade, né, de criar linguagem para esse cinema, né? Assim foram surgindo tanto os planos, com plano de detalhe, né, as variações de planos, né, como também se foi criando a montagem, né, mas já aqui principalmente nesse cinema do teatro filmado, né, era um teatro que era acompanhado por uma orquestra, por exemplo, né, havia som, né, ou havia atores que dublavam essas falas, né. O que a gente está vendo construindo da diferença daqui para cá já é um gap um pouco grande, né? Porque o início do cinema mesmo, eram pequenas imagens do cotidiano, né? Ou imagens de viagem, né? Os travelogues, né? Mas já nesse cinema também havia alguém que comentava o filme e explicava o filme, né? Um pouco lembrando pra gente o que a gente já viu, né? O que era, né? Por exemplo, né? A Lanterna Mágica, né? Havia alguém que tocava ou havia alguém que comentava essas imagens, né? Ou seja, nunca foi um cinema que não havia som, né? Ele era acompanhado por um som, né? Era acompanhado por uma música, né? Ou por alguém que comentava. Isso ficou muito forte em alguns países, como no Japão. No Japão havia a figura do Benshi, né? No cinema japonês, que ele explicava os filmes ao espectador, né? Não havia exibição sem esse personagem que ficava do lado da tela e ia comentando e explicando essas imagens, né? Fazia parte do espetáculo. Aqui mesmo também, a gente pode encontrar aqui na internet vários, se vocês quiserem aprofundar o tema, né? Vários exemplos ou apresentações desses benchis, né? E isso era um fenômeno tão forte no Japão, né, de ter esses personagens, né, que comentavam nos filmes, né, não クアルに武家屋敷のみを荒らすゆえんにより江戸全市民の喝采を博した異名ネズミ小僧無宿人入れ墨次郎吉がその断罪申し渡しにより大将名旗本を務ること99件金銀累計7931秒 From the Library of Congress in Washington, D.C. teve um pequeno problema aqui, já foi resolvido. Então, pra mim já parece um negócio super bonito. 横瓶からサイコロいずれも同じ穴の無地な Ia explicando quem eram os personagens e quem eram eles no enredo, né? Com essa música ao vivo, né? Um negócio super bonito, né? Era um negócio tão potente e tão já impregnado no hábito do cinema japonês, né? Que quando surgiu o som sincrônico, né? Houve uma revolta para que esse tipo de profissão não se acabasse, né? Então, já que a gente já está vendo, né, o que não tem um som sincrônico, né, ele constrói na narrativa, né, e que possibilidades bonitas ele pode dar no campo das artes para a gente, né? O Menchi é um desses, né?
Outro elemento que surgiu muito, que há bastante no campo das imagens, né, que tiver é o uso, né, das cartelas, né? Na ausência desses sons sincrônicos, já basta dizer de novo, vamos lembrar que era um som, no cinema havia som, o que não havia era um som sincrônico, né, uma barra. Havia uma dificuldade de fazer um som que linkasse com a imagem, que escorresse na mesma velocidade, né, e havia uma dificuldade de botar essa banda sonora na nossa cinta magnética, sabe? O que se fazia, né, então, era ou esses espetáculos com bandas, né, alguém dublava os sons, né, e aí mais pra frente a gente vai ver algumas soluções no campo da técnico, né, para construir essas imagens em som sincrônico, mas por muito tempo o que prevaleceu foram nossas cartelas, né, onde a gente via ou entendia o que nossos personagens estavam falando, né. Elas tinham várias funções, né? A função dessas cartelas eram de muitas, né? Tanto para fechar blocos, né, de narração, né? Ou, claro, vinha a fala das pessoas, né? O que elas estavam falando, né? Mas também elas modificavam blocos temporais, né? Assim, ela tinham objetos assim, eram outro recurso, né? De uso, né? No campo das imagens, né? Que também podendo dar algumas ideias ainda hoje, né? Assim, certo? Ainda percorrendo a nossa grande questão, né, de como esse cinema, né, se construía, né, no campo das imagens, né, para construir história para os outros, né, que aí, enfim, continuar a nossa discussão, a gente pode pensar em pegar outros elementos, né, outros personagens, né, assim, eu acho que vale muito a pena dizer e levar aqui para o nosso campo de estudo o Georges Méliès em sua viagem à Lua, né? Aqui já de forma isso a gente em 1902, né? Já se configurou, né? De forma forte, né? Ao poder do cinema como entretenimento, né? Para construir histórias e imagens para outro. Uma pessoa que vinha do campo da mágica, né? Ele, basicamente, os filmes deles, né, se vocês não viram, né, são filmes que se lembram muito do teatro filmado, né, mas eles brincam com truncagens, né. Ele cria efeitos especiais na construção das suas histórias, né. E aí, né, não entra de novo nessas imagens quando eram contadas, né, não só havia uma banda, né, que tocava, né, havia também às vezes as nossas cartelas também intercortadas nos atos, né, mas também havia alguns efeitos sonoros, né. A gente vai passar um pouco adiante, porque a petição do nosso curso não é falar uma história do cinema em si, né, mas pelo menos a gente passar por cima para entender como se construiu a linguagem do cinema, para vocês verem alguns problemas assim, né. Hoje coisas como são dadas como montagem paralela, não era dadas no início do cinema, né. Foram coisas e descobertas que se foram construindo, né, muito parecido com o campo da fotografia, né. A linguagem foi se dando, né, à medida que as pessoas foram descobrindo formas melhores de contar. Dentre elas aí eu já discuti para vocês, né, o plano detalhe, né, entra também a montagem paralela, que basicamente é enquanto uma coisa está acontecendo em um lugar, ela pode estar acontecendo em outro, né, e se entende bastante isso. Isso não era dado no início do cinema, né. Essa é uma história bacana, o homem e o bombeiro, né, que conta a história de um homem salvando a mulher dele do incêndio. Dado o momento ele entra no prédio, tira a mulher, né, e aí em outra sequência a gente vê ele ainda dentro do prédio saindo, ou seja, né, não havia a ideia, né, de que isso aconteceu lá dentro e agora eles estavam lá fora. Não, tinha que mostrar a sequência de novo de dentro e de fora, né. Essas ideias de montagem, né, no caso nem é montagem, chama edição. Montagem quem inventou foi os russos, né. Mas essas pequenas evoluções no campo da linguagem, no cinema, né, foram dadas de pouco a pouco, né. Aqui a gente tem esse exemplo do homem americano, o grande trunfo, né, o assalto ao banco, né, também do mesmo diretor, né, que aí eles foram construindo várias ferramentas, né,
tanto a montagem paralela, e gravar fora de estudos, né? E aí a gente já tem o triunfo desse cinema como objeto, né, de contar a história para o outro, né? E acho que também vale a pena dizer que é sim o considerado o pai da edição, nosso amigo Griffith, né? Com um filme como esse, né, onde o herói é o herói americano. Isso se chama o Nascimento da Nação, né, onde no filme o herói da história é a Ku Klux Klan, né. Um pouco também, e aqui já foram configuradas todos o que entende de cinema, né, ou a linguagem do cinema com montagem, né. E aí também vai entendendo um pouco da nossa história ruim do nosso cinema, né, e esse repete bastante, né. Esse cinema, que foi muito criticado na época, mas também teve muito público, ele teve muita bilheteria pela repercussão, mas nunca ele se desculpou, talvez, alguma coisa ficou pelo meio, ele fez um outro filme, né, chamado Intolerância, né, que é onde havia coisas assim. Ainda no campo das imagens, um cinema que não havia som sincrônico, certo? O que a Aichido está vivendo aqui é um cinema, né, onde tem uma orquestra que acompanha essas imagens. Né. Essas discussões, né, ainda estamos no campo da edição, né, elas vão se aprofundar no cinema russo, no campo da montagem, que eles vão entendendo o que um plano em decorrência do outro, para onde ele pode nos levar. E aí você está acabando já trabalhando mais no campo das ideias e das sensações, né. Temos muitos teóricos, né, que vão se aprofundar essa questão da linguagem cinematográfica, né, o Kuleshov é um deles, e aí nós temos um amigo nosso, Sergei Eisenstein, né, e ele é muito bacana para vocês quererem trabalhar essa questão da imagem com o som, né, e o que o som pode dar na cabeça das imagens, porque ele sempre trabalha com som assincrônico, não havia ainda a construção dessa som e imagem gravada direto, né? Mas ele era um defensor disso, né? Tanto que ele realmente falava, ele achava e via com perigo o som e a imagem com sincrônica, né? Se o som está ditando o mesmo que a imagem já disse, né? Porque a grande ideia deles, né, não é a construção a grande sacada da montagem russa, né, ou do cinema russo, né, é levar você para algum lugar, né. No caso é a revolução, né, os preceitos marxistas-leninistas que eles estavam propagando, né, mas levar o povo a um caminho, né, ou mais a uma ideia também, que hoje trabalha com cinema até hoje nesse sentido, certo? Não só o cara que nasceu tem uma obra maestra do Sergei nesse sentido, né, que é um encoraçado por Terkink, né, que é a sua famosa sequência da escada de Odessa, né, fica para vocês verem umas sequências do filme, né, mas toda essa teoria e essa montagem essa ideia de cinema, né, vem dos russos, né, e não só fica lá como nos influencia até hoje, né, está postas nesses dois livros do Sergei, certo, né, o que é a forma do filme, o sentido do filme, né. Mas é muito interessante que ele estava tão ligado ao campo das imagens com o som, né, que a sua teoria de um cinema, de montagem cinematográfica, né, vai ligada ao som, né, e temos a métrica, a rítmica e a tonal e a intelectual. Né. Principalmente essa rítmica, tonal e atonal está muito ligada ao campo do que ele achava, né, o papel do som na narrativa, né, a construção de seus filmes. Né. Quando surgiu o som sincrônico, houve, né, se reuniram Eisenstein, Alexandrov e Pudovsky, também um cineasta que tem uns filmes muito bonitos, e eles fizeram um tratado, né, do perigo do cinema do som sincrônico. Né. E acho que é muito interessante pensar também, né, o que pode construir esse cinema que só se vê como um cinema de som sincrônico, né, pode ser realmente um cinema de poucas perspectivas, né, ou um cinema pouco criativo, né,
A gente não trabalha só no cinema sincrônico ainda hoje, né? A gente trabalha com voice-off, né? Som extradiegético, né? Trabalha com música, né? E por aí vai, né? Esse tratado não negava a possibilidade, né? Mas dizia dos seus perigos, né? A grande questão do quando acaba isso, né? Se abre outras possibilidades, né? Do som se colocar no cinema, vem nesse filme, né? Que é o Jazz Singer, cantor de jazz, né? Que aí te tem esse homem branco que pinta o rosto de negro, né? Para cantar. Isso era muito comum, uma forma de espetáculo que tinha lá nos Estados Unidos, né? E era que uma forma também depreciativa, né? De caricaturar o negro, né? Está posta, novamente está posta na história do cinema, né? Como a gente pode ver também que a nossa história do cinema ela é realmente racista, né? E aqui se construiu, né, uma inovação tecnológica, né, que a gente tinha um filme com som sincrônico, mas esse som era sincrônico com um acetato. A hora que passava o filme, né, havia que é a marca que a gente tem até hoje, né, tum, 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 que vai ligar som e imagem, né, e eles botavam um vinil para tocar. Né. Não havia que isso foi se construir depois, né, uma barra sonora na película, né? Ou seja, o projetor ele passa pela luz pela película e tem uma outra luz que vai passar aqui só para ler, né? Isso foi uma invenção que veio depois, né? Assim, essa vai ser realmente a grande invenção, né? Para vocês terem noção no campo do som, né? As coisas não, o som evoluiu muito mais rápido que a imagem, mas tiveram dificuldades de poder construir os dois num aparato técnico, né? Aqui se termina a nossa jornada, né? Para a gente construir esse conhecimento, essa discussão das imagens, né? Mas não esgota tudo, né? Porque, como eu disse, como é só um workshop, né? Uma aula curta, né? Eu só estou dando os pequenos caminhos de como a gente pode depois, que sabe, de aprofundar essa questão. Então, eu queria agradecer muito, né? E espero que vocês tenham gostado. Tchau! Que lindo!